Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, com muita paz, com muito amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia abençoado. Hoje o nosso desafio está muito forte. Hoje eu vou ler o capítulo inteiro para vocês, só que dentro do capítulo eu vou parando, e vou explicando para vocês direitinho uma palavra. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de Marcos 10, eu quero pedir um grande favor para você. Se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações do canal para que o YouTube ele sempre te mostre, te avise quando nós postarmos novos vídeos. Também quero te pedir que você curta esse vídeo, por favor, aperte essa mãozinha com esse legalzinho para cima. Curte para nós e compartilha. Não esqueça também de deixar nos comentários o seu desafio cumprido, amém? Vamos lá para o nosso conteúdo? Marcos 10, que vai do versículo 1 até o versículo 12, fala assim. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, presta muita atenção, para pô-lo à prova, ou seja, para colocar ele à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Meninas, ouçam isso. É permitido o homem se divorciar da sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Jesus Cristo perguntou para eles. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma carta de divórcio e a mandasse embora. Será que tem alguém se identificando aí? Vamos lá. 5. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas o princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. É uma promessa. Aleluia. Vamos para o 8? E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Isso aqui Jesus também está falando do corpo, tá? Ele está falando do corpo de Cristo também. Preste atenção. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Isso também é uma palavra. Ele está dizendo que o que Deus uniu, ninguém vai separar. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Explicação. E eu quero explicar para vocês este capítulo. Marcos 10, do 1 ao 12. E Jesus, queridas, ele reafirma a santidade do casamento e a impossibilidade que quebra uma aliança feita diante de Deus, a não ser por infidelidade. Os fundamentos dados pelo Senhor estão de acordo com os princípios de uma fé firmada em amor, em perdão, em santidade, os quais, se vividos, são armas espirituais que podem derrotar qualquer investida do maligno contra a família. A restauração das famílias é uma das grandes bênçãos do Evangelho e da atuação do poder de Deus em um lar.
e deve ser buscada com muito mais fé e firmeza do que o motivo pelo qual está sendo justificado o divórcio. Presta bem atenção nisso. E Jesus, ele deixa claro que o casamento, ele é sim uma coisa muito séria, uma opção muito séria. De aliança, é uma aliança muito séria. E essa aliança nem todos estão preparados para ter. Nem todos estão preparados para esse compromisso. E eu quero falar para você que você não pode mais procurar problemas para justificar o divórcio. Não faça mais isso. Comece a buscar com muito mais fé e firmeza motivos para a união de vocês dois do que para justificar o divórcio. Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas ele saiu de casa por causa disso, ele saiu de casa por causa daquilo, ele saiu de casa por causa disso. Não, começa a buscar soluções agora para isso que aconteceu. Não mais procura o problema. Menina, chega de caçar problema. Vamos buscar a solução. Amém? É Jesus a solução, tá bom? E aí a gente vai continuar no capítulo 13, no versículo 13, que fala assim: alguns trazem crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. E quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes a mão e as abençoou. Oh, aleluia! E eu quero trazer a explicação para você de Marcos 10, 13 a 16, que a criança, ela tem uma fé incondicional. E essa fé incondicional que ela tem em seu pai, e aprende dele, e confia nele. Já o pai, por sua vez, ama o filho e é capaz de doar a sua própria vida por ele. Nós, queridas, eu quero falar para você, você que está aí ouvindo esse vídeo agora, nós somos as crianças de Deus. Nós somos os filhos de Deus, a quem Ele ama, a ponto de cumprir um plano de redenção, gigantesco na cruz para te salvar. E aí lá, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus continua. Quando Jesus ia saindo, continua o versículo, tá? 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha isso, meninas, que eu sei que tem muitas que já falou isso. Presta bem atenção. Ele perguntou o que ele faria para herdar a vida eterna. Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra o teu pai e honra a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido, desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Meu Deus. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disto, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos. Eu nem sei falar essa palavra. Perplexos. E perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu. Eu já imagino o olho de Jesus olhando para eles e respondendo sobre isso. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. É isso aí. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Deixará receber em vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, na vida eterna. Contudo, muitos primeiros são os últimos, e os últimos serão os primeiros. E nessa explicação do capítulo 10, 17 e 31, este jovem, era um jovem, tá? Ele ficou dividido entre os seus bens e entre a vontade de Deus. Estava dominado por valores humanos, pelo amor de Deus. Meninas, se vocês tiverem isso, não sei se algum de vocês tem muita condição financeira, mas se o dinheiro for o seu Deus, em nome de Jesus, declara no altar, amém? Dizima, entrega ao Senhor, faz votos, vai entregar para os pobres, porque o dinheiro ele não pode ser o seu Deus, amém? Durante muito tempo o dinheiro foi meu Deus, mas hoje ele não é mais. E eu quero falar para você que isso é uma idolatria muito séria. Por isso, não conseguiu entregar tudo a Jesus. E para nós vivermos a boa, para nós vivermos a perfeita e a agradável vontade do Senhor, nós precisamos desejá-la ardentemente. Precisamos reconhecer o seu valor. Quem está acima de tudo que possamos ter. Nós precisamos estar dispostas a seguir Jesus e não ter limites para entregar o que for ao Senhor. Não tenham limites para entregar, meninas. Entregue o que você tem sem medo, ainda que não seja dinheiro, mas que seja seu tempo, que seja teu coração, sabe? Que seja os teus bens, que seja a tua vida. Não podemos impor condições de Deus a Deus para servi-lo. E lá, continuando, no versículo 32, fala assim: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que havia de lhes acontecer. Olha mais uma vez Jesus dizendo, lembra que eu falei lá no outro vídeo? Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. E ressuscitou. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. E eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro na tua esquerda? E disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beberem o cálice
que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Jesus estava falando da morte, tá? É isso que acontece nos dias de hoje. Muito quer a glória, mas não quer passar pela prova. Então, tem que passar na prova. Jesus estava falando isso para ele. Vocês querem também isso? Vocês querem morrer de cruz? Se fazer maldito? Porque na cruz só morria quem era maldito, ladrão, os piores, né? Então lá no 39, podemos responderam eles. Podemos, né? Responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àquele para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e com João. Já estava querendo separar o lugar deles, viu? Jesus os clamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero trazer para você essa explicação de Marcos 10, 32, 45. A mulher que inspira mulheres, que são vocês, não pode buscar a honra para si própria. Não pode buscar a honra para si próprio, mas para o Senhor. Quanto maior a autoridade que Deus o constituir em você, maior deve ser a sua responsabilidade e a sua disposição em servir o povo. O próprio Jesus, como Marcos mesmo, ele vem apresentando no seu evangelho, é um servo totalmente a serviço de Deus. Ele realiza a obra de Deus aqui na terra. E eu quero falar para vocês, meninas, que servir a Deus ele exige muita maturidade, exige muita disposição, exige muito conhecimento de Deus, porque nós não podemos servir a quem nós não conhecemos. Então, por isso, queridas, para servir e ter amor em servir, é preciso se relacionar. Então, quanto mais crescemos, mais nos relacionamos com Deus e mais desejamos servir a Ele e à obra dele e também ao seu povo. E continuando lá no versículo 46, fala assim: então chegaram a Jericó quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Olha só, ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Muitas vezes a gente faz isso, tá? Presta atenção, meninas. Ele estava sentado pedindo esmolas. Presta atenção, porque eu falo para vocês que nós não somos mulheres de esmola. Nós somos mulheres de aceitar aquilo que Deus tem para nós, porque é o melhor. E quando ouvimos o que era de Jesus de Nazaré, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficassem quietos. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E aí chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhes faça? Olha o que Jesus está perguntando para você. Meu Deus, meu Deus, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Muitas de nós precisamos ver, tá? Porque a gente não enxerga. Vá, disse Jesus.
a sua fé te curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Eita, meu Deus. Olha aqui a explicação desse capítulo. Marcos 10, do 46 ao 52, para a gente acabar. Enquanto o cego ele estava lá acomodado, quietinho, sentado na dele, na miséria, ele era ignorado pelo povo. Passaram a clamar por Jesus e o povo começou a se sentir incomodado por eles. Mas foram eles, os marginalizados, que foram até Cristo, apesar das oposições. E o que eles alcançaram pela misericórdia de Deus e o milagre que eles buscavam foi atendido. Jesus tocou nele, imediatamente recuperaram a vista. E eu quero falar para você que a multidão que tanto se incomodava com os gritos dos cegos continuou na verdadeira cegueira. E é isso, muita gente cega tenta cegar você, porque ela não consegue enxergar o mundo espiritual e aí ela quer cegar você também. Entende? A cegueira espiritual, ela é a pior. É a pior do que a enfermidade física. Porque a enfermidade, a cegueira normal, ela pode ser curada apenas com um toque de Jesus, mas a cegueira espiritual, ela pode ser fatal, se não houver um quebrantamento verdadeiro do coração. Entende? Então eu quero falar para você em nome de Jesus, repreendendo agora toda a cegueira espiritual. Vai começar a enxergar o mundo espiritual. Aquilo que você não via, você vai passar a ver. Em nome de Jesus. Aquilo que você não entendia, você vai passar a entender. Porque Deus é Deus. E Ele vai fazer muito mais por você quando você começar a ver. Quando você começar a ter discernimento. Amém? Em nome de Jesus, meninas. E é isso. Esse é o final do nosso capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que o vídeo ele ficou muito melhor assim. E eu vou gravar os próximos dessa forma. É melhor pra mim e também vai ser melhor pra vocês. Amém? Vocês não vão precisar ter que ficar comentando em um monte de lugar. E aí vocês entram somente num capítulo, assiste até o final, né? Quem assistiu até o final aí vai comentar, pastora, amei o capítulo 10. Amém? Vamos ver quem foi que conseguiu ficar até o final. E é maravilhoso isso que Deus está fazendo na terra e o que Ele está fazendo na tua vida. Meninas, espera. Espera, espera, espera. Se crer, verás a glória de Deus. Amém? Obrigado por vocês que ficaram até aqui. Não esquece, meninas, você que ainda não curtiu o vídeo, aperta lá naquela mãozinha assim que tem um dedinho pra cima, tá bom? Curte, compartilha, comenta e continua em oração. Cumpre os desafios, porque o Senhor tem mais pra tua vida. Deus abençoe, te amo em Jesus. Fica com Deus, um beijo da pastora e até o próximo capítulo.